Muito bem, voltamos para a segunda parte de nosso resumo das 13 lições da EBD do primeiro trimestre de 2020, a raça humana, origem, queda e redenção. Na primeira parte da videoaula você pôde acompanhar o resumo das 6 primeiras lições e agora faremos uma síntese da lição de número 7 à lição de número 13. A lição 7 tem como título A Queda do Ser Humano. O ponto central desta lição diz que a queda humana representou a perda do completo domínio do homem sobre a criação. Entendemos que a queda foi um evento histórico e literal. No episódio, como podemos constatar no tópico 2, houve a possibilidade para que ela acontecesse. Assim como também a tentação foi um fato real e histórico. Deus criou Adão e Eva livres, permitindo-lhes o direito de obedecê-lo ou não. No entanto, entre o livre-arbítrio e a soberania divina, encontra-se a nossa responsabilidade. As consequências do pecado de Adão foram trágicas, entre as quais a lição destaca a própria consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus, a transmissão do pecado às gerações subsequentes, a enfermidade da terra e, finalmente, a morte. Chegando à lição de número 8, temos o início da civilização humana. O termo civilização é definido como um conjunto de realizações, sejam espirituais, morais, sociais, materiais e econômicas da vida humana num determinado lugar. Deus havia dado a missão ao homem de povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e, consequentemente, fundar uma sociedade que viesse a glorificar o nome do Criador. Porém, os diversos conflitos marcaram a história das civilizações. A inveja, o homicídio, a poligamia e a desordem social têm se feito presentes na civilização humana desde o início. A boa notícia, elencada no tópico 3 da lição, é que Deus continua a intervir na história da humanidade. Há uma esperança para a civilização humana, uma única esperança, encontrada nas boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. O primeiro projeto de globalismo é o título da lição de número 9. As Escrituras revelam que um projeto global de poder que tire Deus do centro é por natureza maligno. Tal iniciativa foi registrada nas Sagradas Escrituras, a partir de um intento de construir um mundo particular em que Deus não faria mais parte dele. Homens ímpios e dissolutos incitaram a descendência de Noé a aglomerar-se num só lugar, sobre um único governante. A civilização de Noé dispunha de grandes elementos para forjar uma sociedade globalista, uma só língua, um só povo e uma só cultura. Dessa forma, nasceu o primeiro projeto de globalismo, uma doutrina contrária ao propósito divino quanto à povoação e ao governo da Terra. Em seguida, vemos como se deu a intervenção do Senhor naquele projeto insano. No único ato, Deus confundiu a língua dos filhos de Noé e os espalhou pelos mais remotos lugares do mundo. O título da lição 10 traz uma verdade que deve mover a todos nós à evangelização do mundo. Só o Evangelho muda a cultura humana. Entende-se por cultura a soma de todas as realizações humanas, sejam espirituais, intelectuais, materiais e etc. O homem foi feito para lavrar a terra e fazer cultura, mas por causa do pecado, a cultura humana pôs-se contra Deus. Se não tivéssemos caído em pecado, como reitera a lição, nossa cultura seria uma extensão da divina. Mas por causa da queda, a humanidade passou a trabalhar contra o Criador. Homicídio, erotismo, consumo irrefreado são marcas de uma cultura contaminada pelo pecado. Todavia, como diz o próprio título da lição,
toda a cultura pode ser transformada pelo Evangelho de Cristo. Se por um lado a lição 10 destaca uma verdade incontestável que só o Evangelho transforma a cultura, por outro, a lição de número 11 trata de um ser que será a personificação máxima da mentira, o homem do pecado. O homem do pecado, segundo a lição, é a encarnação extrema da maldade. Seu principal título é Anticristo. Ele aparecerá após o arrebatamento da igreja como ungido do próprio diabo. A lição sintetiza a missão do Anticristo em 4 dimensões: oposição a Deus, oposição a Israel, oposição a Jesus Cristo e, consequentemente, oposição à igreja. No entanto, sua ruína ocorrerá no auge de sua administração. Após uma repentina ascensão e um controle temporal do sistema religioso, sociocultural, político e econômico que domina o mundo, a ruína do homem do pecado se dará com um sopro. Ele, juntamente com o falso profeta, será lançado num lago de fogo, para onde será jogado também, após o milênio, o próprio Satanás. Ninguém pode resistir ao Cordeiro de Deus, porque ele é o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus, o homem perfeito, é o título da 12ª lição. Como já anuncia o ponto central, o Senhor Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. As Escrituras revelam que Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. O Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 2 e no versículo 52, nos informa: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. O ensino bíblico acerca da humanidade de Jesus revela-nos que na encarnação ele tornou-se plenamente humano em todas as áreas da vida, exceto na prática de um eventual pecado. Assim, a humanidade de Jesus não era apenas aparente, mas real. Como homem, ele foi apresentado ao mundo nascido de uma mulher. Teve fome, teve sede e sentiu dores como qualquer um de nós. Sua vinda ao mundo foi profetizada várias vezes no Antigo Testamento e cumprida no Novo. Como Deus, Jesus Cristo estava com o Pai antes da criação do universo. Ele é a fonte da vida. Ele tem a vida em si mesmo. É imutável, é onipresente, sabe todas as coisas e todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Ele mesmo declarou, segundo registra Mateus, no capítulo 28 e no versículo 18: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por fim, chegamos à última lição, lição de número 13, o novo homem em Jesus Cristo. A verdade prática desta lição diz que a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A salvação em Cristo gera um novo ser, o qual não nasce do sangue nem da carne, mas do Espírito. É verdade que o novo homem é justificado pela fé em Cristo no contexto de injustiça e pecado. Por isso, na síntese do terceiro tópico, vemos que a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Quem recebeu a Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Cristo é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, seremos semelhantes ao Senhor, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E nessa bem-aventurança, conclui o autor da lição:
estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado através das nossas vidas.